Boa noite. Boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre o lançamento do livro Do Grande e Bigodudo Homem, a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. A Guerra Civil na Colômbia finalmente acabou, entendam seu começo e suas implicações. O conflito na China ainda continua escalando em grandes proporções. Sabe o que está acontecendo? Santos Dumont participou do dirigível balão número 2, o que interessou a empresa francesa em seus inventos. O grande Valdemar Júnior inventa a bateria níquel-cádmio. Sabe como ela funciona? Foi proclamada a República do Acre. E só saiba um pouco sobre o assunto e os motivos principais antes desses atos. Foi estabelecida a lei de número 379, que sabe o que ela significa e suas garantias. Acabou de inaugurar o mercado modelo Coelho Sintra. Veja um pouco de sua história e o que você pode comprar lá. Vamos falar também sobre a enchente de 12 de março e lembraremos dessa tragédia. Lança hoje o livro do Casmurro e haverá entrevista exclusiva com o autor, Machado de Assis. Isso e muito mais, aqui no Jornal Legal Literal. Boa noite. Vamos começar hoje o JLL com a notícia que abalou a psicanálise. Após muitos anos de pesquisa, Sigmund Freud terminou de escrever seu livro, A Interpretação dos Sonhos. Nele podemos ver suas teorias sobre os sonhos como manifestações simbólicas de desejos reprimidos, lançando luz sobre os mistérios da psique humana. Apesar de recente, já podemos ver alguns pesquisadores testando muitas dessas teorias. Se você se interessa sobre o assunto, então pense em comprar e corra até uma livraria mais próxima e aproveite a chance. Agora vamos comentar sobre a guerra civil na Colômbia. Antes de tudo, precisamos falar sobre os principais motivos dessa recente guerra. Segundo os especialistas de pesquisas recém-feitas, são causas oriundas de antigas disputas políticas entre os liberais e conservadores, intervenções dos Estados Unidos e a crise econômica persistente. Iremos dar uma rápida pausa, mas já voltamos. Para dor de cabeça e exaustão, beba Coca-Cola, a bebida mais refrescante e agradável ao seu paladar. A guerra dos boxers será a pauta tratada agora, mas primeiro temos que ver a causa de todo esse horror. Tudo teve início com os grandes países, seu imperialismo e influência, fazendo os chineses se revoltarem. Os ataques iniciaram-se com os boxers, sociedades secretas anti-estrangeiras, atacando missionários e cristãos convertidos. Mas eles não pararam por aí. Foram até Pequim e cercaram as legações que ali estavam. Puxa, quanta coisa! E olha que não termina por aí, tem mais coisa. Voltemos para o nosso raciocínio anterior. Após o cerco, as forças estrangeiras chegaram e estão reprimindo os boxers. Vejamos até onde isso vai dar. Se tem uma estimativa que entre 100 mil e 200 mil pessoas morreram, sem contar a destruição em vários setores. Depois de tanta coisa ruim, precisamos de um descanso. O que você vai trazer pra gente, Bento Galvão? Trago um feito incrível. Nesta quinta-feira aconteceu a primeira experiência de Santos Dumont com seu balão dirigível número 2. Tal aerostático era flexível, com 25 metros de comprimento e 3,8 de diâmetro. Uau, era enorme. Se eu estivesse lá, com certeza eu ia sair correndo de medo. Não se preocupe, Sr. Mulder. Esse fato tem como cenário o Jardim de Aclimação em Paris. A experiência durou pouco, pois logo após o início da ascensão, o balão chocou-se contra as águas, danificando-se. Os teóricos afirmam que a chuva, em combinação com a temperatura fria, fez um hidrogênio contra isso. Nesse voo, Teste Santos Dumont voou sobre Paris, contra e a favor dos ventos. Ao tentar descer, sofreu um pequeno acidente, que não teve maiores consequências porque pediu a alguns meninos para usar o cabo pendente do balão, como se fosse uma pipa, papagaio de papel em Portugal. Corrente contra o vento. Agora vamos descobrir o que seria essa nova tal bateria. É uma bateria recarregável, que utiliza de eletrodos de níquel e ferro. Teve uma alta durabilidade,
alta taxa de resistência, baixa manutenção, baixa taxa de autodescarga e seu custo é relativamente baixo. Como deu para perceber, é um ótimo negócio para a indústria, pois pode ser utilizado em sistemas de energia, eles em equipamentos. Como nem tudo são um mar de rosas, temos que falar sobre um grande marco na história da mais nova república. Já faz alguns meses que o nosso vizinho, o Acre, se proclamou uma república. Mas como se ocorreu? Revolucionários locais estavam indignados com o condomínio boliviano. Após intenso conflito, os rebeldes venceram e proclamaram a República Acreana. Mesmo com a Bolívia tentando dar investimento, eles estão conseguindo lidar muito bem com isso. Iremos agora para o rabo comercial e voltaremos logo. Para registrar seus momentos diários, escolha Kodak, acessível a todos os públicos. Muitos de vocês devem estar curiosos sobre a lei de número 379. As cidades europeias estão entrando em uma nova era e as cidades brasileiras estão seguindo o mesmo caminho. Como no caso do Recife, as pessoas estavam começando a sentir-se livres, porque antes não havia costume de banhos no mar do Recife. Somente em Olinda ela começa a fornecer banhos de mar, como uma questão da medicina e não como diversão, recomendado como dose de remédio. Porém, a população vai ultrapassando horários de banho. Então, se tem de um lado o banho de mar recomendado e do outro padrão de vida ao ar livre. O novo mercado foi feito no DER, mas por qual motivo ele foi criado? Pois bem, o modelo Coelho Sintra foi criado para atender a população crescente de localidade, justamente para facilitar a vida daqueles que vivem lá. O mercado foi projetado com o objetivo de ser um centro de abastecimento eficiente e bem organizado, oferecendo uma variedade de produtos. Foi batizado em homenagem ao comerciante industrial português Coelho Sintra, que teve grande influência no comercial local. A enchente de 12 de março foi um desastre natural devastador que atingiu a cidade de Johnstown, Pensilvânia, Estados Unidos. As causas ainda são investigadas, mas suspeitam das chuvas fortes, a neve derretida e a barragem local, que estava danificada. Muitas vidas foram perdidas nesse fatídico dia, inundação que não só retirou casas, mas vidas foram levadas junto d'água. A enchente de Johnstown continuará sendo um lembrete do poder destrutivo das enchentes e da importância da segurança de barragens. A cidade foi reconstruída após a enchente, mas o desastre será lembrado e homenageado por cada década a fim. Lança hoje na França o livro escrito pelo influente Machado de Assis. Nosso correspondente Silvio Bilhões está agora em Paris para entrevistar o autor. Boa noite, Silvio Bilhões. Boa noite, Beto Carvalho. Estou aqui em Paris com o senhor Machado de Assis, que nessa entrevista ele vai comentar um pouco sobre sua mais recente obra, Dom Casmurro. O que o senhor tem a comentar sobre a sua obra mais recente e também popular atualmente? Boa noite. Estou muito contente. Eu não observar tanto leitores empolgados. Espero que continue assim por muito tempo. Quero que mesmo depois da minha morte, não só Dom Casmurro, mas toda a minha obra continue sendo a tudo que hora. Que for e faça ânimo e etc. Dá para o senhor, pode ter certeza que os meus pais estão vendo muitas de suas obras em casa agora. E o que o senhor tem a dizer sobre os seus admiradores? Eu agradeço pelo comentário. O senhor tem citado o nome da obra, me lembrou de outro questionamento. Por que Dom Casmurro? A pressão foi criada, inventada por um jovem poeta. Tentaram ler para ele. Mas alguns soubesse como consideraram durante a leitura, o rapaz ficou chateado como foi chamado daquela forma. Isso tudo que os leitores e telespectadores precisaram saber. Puxa, que homem misterioso. Senhor Machado, por que o senhor deixou o final de sua obra em aberto? E o senhor sabe que tem muita gente que não gosta disso. Para deixar a mente daquele que livre, trabalhando, tentando observar o mistério. Além de, adoro ver horário das dúvidas e críticas. Parece que temos perguntas já do estúdio. Pois bem, mandem suas questões para o senhor Machado. Pergunte para ele sobre a obra, do que ela se trata, quais são os temas abordados. Uma pergunta interessante, pois eu irei responder.
vamos por ordem. Se o homem pode ser visto na interação e as escolhas proporcionais no decorrer da história, na relação familiar e social, e hierarquia social, são postas em prova, expectativa externa e visão da família, em bialidade e em biovalência, os sentimentos e ações dos personagens, além das situações narrativas, e bem tem muito mais, entretanto, só lendo irá descobrir. Eu tenho uma pergunta. Pode contar a história para nós e os telespectadores? Não, eu não posso contar. Tem que ler para descobrir. O mágico vai fazer o sumário. A obra narrada pelo protagonista Bentinho, conhecido como Dom Camburro, que elaborava pela juventude e a jovens que elaborava de desconfiança da fidelidade e da sua esposa capítulo. O livro é dividido em capítulos que explora vários momentos da sua vida e de Bentinho e relações da sua capítulo, desde a infância até a vida adulta. Só isso? Não pode falar nem mais um pouquinho? Não posso dizer mais nada. Deixa muito triste e vai ler. Concordo plenamente com o senhor. Estou lendo bastante e também gostando. E Eu agradeço por tradução do JLS. agradeço por essa entrevista com o senhor Machado e voltamos aí para o estúdio. Foi uma noite incrível. Fiquem ligados nas próximas reportagens e não se esqueçam de ler do Casmurro. Boa noite para todos vocês. Boa noite, até a próxima.